Se o Qin puder impor sua vontade ao mundo, então todo mundo acabará sendo seu prisioneiro. O primeiro imperador unifica a China em 221 a.C. Em contexto, o foco é a dinastia Han, antes de 1600 a 1046 a.C., o governo da dinastia Shang. De 1046 a 771 a.C., dinastia ocidental Zhou. De 771 a 476 a.C., o período da primavera e do outono, a primeira metade da dinastia oriental Zhou. De 551 a 479 a.C., vida de Kongfuzi, conhecido como Confúcio. De 476 a 221 a.C., período dos estados combatentes, a segunda metade da dinastia oriental Zhou. Depois de 140 a 87 a.C., reino do imperador chamado Wuji Liuxi, um tempo de expansão imperial. De 220 a 581 d.C., o período dos três reinos e das 6 dinastias. De 581 a 618 d.C., a dinastia Sui, e de 618 a 907, a dinastia Tang. A China é, quiçá, o estado mais coerente e duradouro na história do mundo, e até certo ponto, de forma extraordinária, isso se deu à vontade de um único homem, Qin Shi Huangdi, o primeiro imperador com estilo próprio. Antes de ele ter unificado a China antiga em 221 a.C., ela era uma região de diversos estados com cultura, etnias e línguas próprias. Durante a era conhecida pelos historiadores chineses como período da primavera e do outono, que foi de 771 a 476 a.C., a região estava nominalmente sob o controle dos reis da dinastia Zhou, mas, na verdade, seu sistema feudal de governo implicava que apenas uma fração de autoridade era exercida pelo trono real, enquanto os senhores feudais detinham um genuíno poder sobre o que de fato eram estados autônomos. Quase 140 pequenos estados competiam por poder e território. O período da primavera e do outono deu lugar ao período dos estados combatentes de 476 a 221 a.C., no qual o poder foi consolidado nas mãos de 7 reinos: Qi, Shu, Yan, Han, Zhao, Wei e Qin. Nesse ponto da história da China, ainda não estava certo que uma identidade chinesa mais ampla ou um estado chinês surgiria. Se houvesse algo, era mais provável que as consideráveis diferenças geográficas, climáticas, culturais e étnicas entre os vários reinos faria com que a região se desenvolvesse de forma parecida com a Europa muitos séculos mais tarde, com múltiplas entidades nacionais distintas e divergentes. Outros temas relacionados, o imperador Wu alega ter o mandato do céu, a China é dividida em 3 reinos, a rebelião de An Lushan, Kublai Khan derrota a dinastia Song, Hu funda a dinastia Ming. A ascensão de Qin. Em 247 a.C., um príncipe de 13 anos de idade chamado Yingzheng ascendeu ao trono de Qin. Ele herdou um estado militarizado no qual uma burocracia eficiente, exércitos poderosos e competentes generais se uniram para produzir uma formidável e cruel máquina de guerra. Zheng fez com que seus rivais fossem executados ou exilados, escolhendo cada general e conselheiro, e conquistando cada um dos 6 estados na região. Assim, em 221 a.C., todos os 7 estados estavam unificados sob seu governo. Desprezando o velho título de rei Wang, preferiu ser chamado de imperador Huangdi, já que ele era o primeiro Shi, imperador da dinastia Qin, ficou conhecido como Qin Shi Huangdi. A filosofia governando o estado Qin tinha sido o legalismo, estrita centralização do poder e severidade na imposição e obediência à lei. O imperador passou a aplicar essa filosofia em toda a China, impondo cruelmente unidade cultural, linguística, econômica e tecnológica. Todas as formas de escrita, exceto o Xiaozuan, a escrita dos pequenos selos, foram banidas. Além disso, de acordo com a lenda, o imperador deu ordens para que 400 estudiosos confucionistas fossem enterrados vivos e todos os livros existentes fossem queimados. Seu reino viria a marcar um novo primeiro ano na história e na cultura da China. A Revolução Cultural já acontecia na China desde muito tempo, antes de Mao Tse Tung. Ele também introduziu uma série de reformas econômicas. Deveria haver um simples e unificado sistema de pesos e medidas, uma uniforme cunhagem de moedas, e até a largura das estradas de carroças foi padronizada para que o comprimento dos eixos das carroças fosse o mesmo em todo o império. Qin Shi Huangdi, como primeiro imperador da China, Yingzheng, mais tarde conhecido como Qin Shi Huangdi, que veio entre 260 e 210 a.C., foi, sem dúvida, uma figura ímpar na história chinesa.
unindo o país e produzindo um período de governo imperial que durou quase 2000 anos, junto com a Igreja Católica, né? Era um déspota brutal, mas também inovador, dinâmico e enérgico. Registros alegam que ele precisava de apenas 1 hora de sono por noite e estabelecia sua meta diária de trabalho, medida pelo peso dos papéis que precisava analisar. Costumava andar pela cidade disfarçado para sentir o pulso da população, e fez 5 grandes turnês de inspeção por todo o Império. Extremamente paranoico e com medo de atentados contra sua vida, ele sobreviveu a pelo menos uma tentativa de assassinato. O imperador se tornou obcecado pela luta pela imortalidade, financiando expedições em busca de ingredientes mágicos e de místicos que poderiam preparar um elixir da vida que garantisse que pudesse viver para sempre. Ironicamente, sua morte aos 50 anos talvez possa estar ligada ao seu consumo de poções tóxicas com mercúrio que ele tomava para prolongar a vida, né? Uma nova ordem. A nova ordem social e política do Império refletia as mudanças que já estavam em curso desde o período da primavera e do outono. O sistema feudal foi abolido, assim as massas de servos agora deviam sua vassalagem ao Estado em vez de aos senhores feudais ou clãs. Mais de 100.000 famílias nobres foram enviadas para a cidade que era a capital do imperador, a Xianyang, perto de Xi'an, na província de Shanxi, e suas armas foram confiscadas e derretidas e depois transformadas em estátuas gigantes. Durante o período dos estados combatentes, a pressão pela competição militar sem fim favoreceu, na maioria das vezes, o surgimento de caminhos meritocráticos para a ascensão, facilitando a mobilidade social, ao mesmo tempo que minava a importância de uma linhagem nobre. Na dinastia Qin, o governo aristocrático foi substituído por uma administração burocrática centralizada, e o país foi dividido em 36 comandos, que eram divisões administrativas controladas por governadores escolhidos não hereditários. Censores ou inspetores viajavam pelo país para garantir a obediência à lei de Qin. A dinastia Qin também viu a emergência de um novo esquema de estratificação social, com a sociedade dividida em 4 classes, os cavalheiros, Shi, os camponeses, Nong, e 2 novas classes que surgiram durante a dinastia Zhou, os artesãos, Gong, e os comerciantes, Shang. A elite educada substituiria a nobreza, tornando-se a principal fonte para cargos oficiais. A classe dos comerciantes era oficialmente a mais baixa e a mais desprezada de todas, sujeita à discriminação legal. E também, como era desprezada, o valor do que ele fazia sempre era muito baixo, né? Então, aí, o capitalismo, numa sociedade onde a cultura funciona assim, ele vai dar pouco valor ao comércio, ao livre mercado. Mas comerciantes ricos conseguiram usar sua força financeira para se tornarem importantes agentes políticos. Com seu peito estufado como um falcão e sua voz de chacal, Qin é um homem de pouca misericórdia e com um coração de lobo, segundo Sima Qian, historiador Han. Terceiro, quando Qin Shi Huangdi enfrenta dificuldades, ele rapidamente se torna humilde perante os outros, mas quando as coisas seguem sua vontade, ele não pensa em nada além de comer os outros vivos, segundo Sima Qian, historiador Han. Isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.